Capítulo 251. A qualquer momento. Autor: Minguil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Wales e Yale não esperavam que Mendes e sua equipe dormissem até a segunda manhã antes de acordar. Antes disso, eles eram como pessoas inconscientes com morte cerebral. Ninguém se mexeu ou se virou durante o sono. No entanto, Wales e Yale não estavam dormindo. Esta exibição de Mendes e sua equipe só poderia explicar que eles estavam muito cansados. Quanto mais era assim, mais significava que era um assunto grave. Quando o sol nasceu na segunda manhã, um som veio das tendas. Wales e Yale, que não dormiram, ficaram surpresos, e então os dois foram direto para a tenda de Mendes. Mendes estava descansando lá dentro. Mendes acabou de acordar, e ele estava sentado dentro da tenda olhando em volta. Embora ele tenha entrado em postura defensiva por instinto, ao ver Wales e Yale entrando, ele logo relaxou enquanto sua expressão se transformou em euforia. Pequeno sétimo, finalmente encontrei você. Então sua expressão escureceu de repente e ele disse: Pequeno sétimo, você tem que correr o mais longe possível da tribo. O quinto irmão está morto e o nosso pai também. Gasol se tornou o chefe da tribo agora e quer caçar você. Mesmo que Wales tivesse pensado sobre esse resultado, ouvi-lo dos lábios de Mendes encheu sua mente com um barulho por um momento. Sua visão ficou escura e ele balançou onde estava. E Yale imediatamente o agarrou antes que Wales desmaiasse. Felizmente, Wales teve um pouco de preparação mental para isso. Depois de algumas respirações profundas, ele se concentrou em Mendes e perguntou: O que aconteceu, sexto irmão? Por favor, explique claramente. As lágrimas de Mendes jorravam enquanto ele balançava a cabeça. Não muito tempo depois de você partir, os dois grandes anciãos se dirigiram para a cidade do Deus Besta devido ao Festival das 10.000 Bestas. Não muito tempo depois que eles partiram, o pai de repente ficou doente e morreu em poucos dias. Gasol imediatamente anunciou que antes da morte do pai, ele entregou a posição do chefe da tribo a Gasol. Mas eu e o quinto irmão não acreditamos nisso, porque quando o pai faleceu, não estávamos ao lado dele. Gasol enviou pessoas para cercar a tenda do pai e não nos deixou entrar. O rosto de Wales ficou pálido. Ele sabia que seu pai era uma potência do 8º nível e sua saúde era ótima. Como ele poderia contrair uma doença e morrer poucos dias depois? Era absolutamente impossível. Mendes continuou: Ao enterrar o pai, o quinto irmão descobriu algo de errado. O quinto irmão não era saudável, e ele tomava remédios todos os anos, e por isso ele conhecia algumas drogas muito bem. Quando ele viu o rosto do pai, ele soube. O pai não estava doente. Ele foi envenenado. Crack! Wales esmagou uma pequena mesa ao lado com o punho. Seus olhos estavam vermelhos e sua respiração era como um fole. Mendes apenas olhou para ele e depois continuou: Quando o quinto irmão descobriu isso, ele não se expressou. Ele me procurou naquela noite e falou disso para mim, a fim de me deixar encontrar você. Mas naquele momento, Gasol de repente anunciou que você e o quinto irmão éramos traidores da tribo do Touro Hercúleo e emitiu uma ordem para nos matar. Passamos por muitos desvios para encontrar você aqui. Se não tivéssemos encontrado você, estaríamos em grande perigo. Gasol deve estar procurando por nós pela pradaria inteira neste exato momento. Wales respirou com uma voz rouca: Aquele bastardo. Deste dia em diante ele é meu inimigo. Eu vou ter essa vingança. Eu vou. Mendes olhou para Wales e disse: Wales, Gasol controla a tribo inteira agora. Você não pode se vingar. É inútil. Acredite em mim, podemos começar de novo longe da tribo. Com suas 300 escoltas e as minhas, podemos ter até 400 guerreiros. Podemos fazer outra tribo em outro lugar. Haviam muitos desse tipo na pradaria. Uma tribo foi exterminada, mas alguns guerreiros fugiram para outro lugar e conquistaram algumas pequenas tribos, lentamente se fortaleceram e finalmente se tornaram uma grande tribo. Tais coisas aconteciam na pradaria todos os anos. Mas da mesma forma, haviam ainda mais tribos que foram eliminadas. Contudo, Mendes estava certo. Com seus 400 poderosos guerreiros touros hercúleos, eles não eram uma força a ser subestimada. Eles poderiam criar um território para si mesmos com essa força.
Mendes tinha essa confiança. Wales balançou a cabeça e disse, não. Quero voltar e entrar em contato com as outras tribos de ramo para fazê-las se unirem e perseguir Gasol longe do assento. Mendes ficou surpreso e perguntou em voz alta, não, pequeno sétimo, você não pode. É muito perigoso. As tribos de ramo podem não comprar o que você diz para derrubar Gasol. Isso não os beneficia. Por que eles deveriam fazer isso? Wales sorriu. Eu lhes darei benefícios com certeza. Venha, sexto irmão. Vou levá-lo para ver alguém. Ele agarrou Mendes e saiu da tenda. A mente de Mendes estava em branco enquanto ele foi arrastado para fora da tenda por Wales. Ele havia esquecido o que tinha acontecido ontem. Caso contrário, ele não teria estado em uma posição defensiva quando Wales e Yale entraram. Realmente, quando Mendes e os outros estavam em suas montarias, eles já estavam à beira do colapso. Eles estavam em um estado de semi-inconsciência, então quando eles pararam, eles dormiram por um dia e meio inteiro, apesar de terem recebido o tratamento de Meg. Mendes viu o acampamento de Zalhai não muito longe dele depois que ele foi arrastado para fora da tenda. Seu acampamento não era igual ao criado pelas pessoas de Wales. Zalhai e os outros não só tinham grãos, mas o estilo de sua tenda também era diferente. Tendas humanas e tendas de homens-fera eram dois conceitos diferentes. Mendes então viu a bandeira da amizade anexada ao topo da tenda de Zalhai. A tribo do porco de barriga grande não era uma pequena tribo entre os homens-fera, eles tinham uma força de nível médio também. Mas enquanto as tribos de ramo da tribo do porco de barriga grande podiam usar as bandeiras tribais, a própria bandeira tinha pequenas mudanças entre si, já que cada pequena e grande tribo teriam marcas diferentes em suas bandeiras. Pode-se dizer que havia códigos únicos secretos nas bandeiras que pertenciam a cada uma de suas tribos. Eles eram difíceis de dizer para qualquer um que não fosse um homem-fera. Mesmo que fosse uma bandeira da amizade de uma tribo de ramo da raça do porco de barriga grande, Mendes teve um grande choque quando viu isso. Mendes sabia muito bem que os mercantes humanos nunca conseguiram uma bandeira da amizade dos homens-fera, porque eles pensavam que a verdadeira amizade nunca existiu entre humanos e homens-fera. Mendes ficou sem palavras quando viu o acampamento de Zalhai. Wales o soltou naquele momento e falou, aquele de quem eu falo é ele. Ele apontou para o acampamento de Zalhai e depois detalhou como ele tinha encontrado Zalhai para Mendes. Mendes franziu o senho depois de ouvir a história. Ele olhou para Wales e perguntou, pequeno sétimo, por que eu sinto que tudo isso é uma mentira? Como pode haver algo tão bom neste mundo? Metade do preço. Melhor arroz de bambu. E em grande quantidade. Impossível, certo? Wales respondeu com um brilho frio nos olhos, esta é a nossa última chance. Em vez de fugir para outro lugar para montar uma pequena tribo, por que não usamos os grãos de Zalhai para fazer uma aposta? Se pudermos obter o apoio das tribos de ramo, a posição de Gasol como chefe da tribo não será estável. Mendes ainda estava franzindo a testa enquanto dizia, receio que estejam mentindo para nós agora. Se eles estiverem, estamos acabados. Nós não teríamos a menor chance. Pequeno sétimo, eu não quero que algo aconteça com você. Um traço de compaixão tocou nos olhos de Wales, mas ele ainda falou com insistência, relaxe, sexto irmão, vou me encontrar com eles em breve. Talvez você mude de ideia quando conheceres Zalhai. Ah, certo, vai e coma uma tigela de sopa de agali. Ele foi fervido por uma noite. Mendes sentiu uma fome sem precedentes quando ouviu o que Wales disse. Ele sentiu como se seu estômago tivesse se transformado em um buraco negro que poderia caber uma vaca. No meio do acampamento havia uma grande panela de ferro. O fogo sob a panela ainda não tinha desaparecido e a sopa de carne de agali na panela fora fervida até ficar branca, parecendo leite de cabra. Ao lado da panela tinha uma pequena mesa com algumas tigelas em cima. Mendes não falou mais enquanto caminhava em direção à panela, ele encheu uma tigela com a sopa e a bebeu devagar. Mendes nunca sentiu que uma sopa de agali pudesse ser tão deliciosa antes. Mesmo sabendo que era apenas uma coisa que não podia ser mais normal do que já era, parecia que ele estava tomando a sopa mais deliciosa de sua vida. Uma tigela de sopa de carne de agali, e Mendes sentiu ainda mais fome, mas ele sabia que não podia comer muitas coisas agora, então ele bebeu outra tigela.
Como a sopa tinha sido fervida por muito tempo, o argali já havia se desintegrado. Havia apenas alguns ossos na sopa, mas o sabor da sopa ficou ainda melhor com o resultado. Depois de 3 tigelas de sopa de argali, Mendes colocou a tigela na mesa. Ele sentiu que seu corpo havia se recuperado completamente. Ele também se sentiu estranho, porque ele lembrava claramente que ele tinha ferimentos. Como seus ferimentos poderiam ser recuperados tão rapidamente? Só então, outros andaram para fora de suas tendas. Eles eram a escolta de Mendes. Eles se curvaram para ele quando viram Mendes, o que o levou a acenar com a mão: certo, venham e bebam algumas tigelas de sopa. O pequeno sétimo cozinhou isso por uma noite. Essas pessoas sabiam a quem Mendes estava se referindo como o pequeno sétimo, é claro. Eles se curvaram para Wales imediatamente e depois correram para a panela antes de beberem grandes quantidades de sopa de argali. Eles estavam seriamente famintos. Mendes também notou que os ferimentos de seus subordinados haviam se recuperado. Mesmo aqueles com ferimentos maiores se recuperaram, e apenas cicatrizes foram deixadas para trás. Wales notou a expressão de Mendes. Ele sorriu e disse: não precisa olhar. Foi a noiva de Zalhai que usou magia para tratar seus ferimentos. Vamos conhecer Zalhai. Mendes assentiu e seguiu Wales até o acampamento de Zalhai. Ele estava realmente curioso sobre Zalhai agora. Eles logo chegaram do lado de fora do acampamento de Zalhai, e Zalhai também saiu da tenda imediatamente. Ainda era cedo, mas Zalhai e os outros não acordaram tarde e já haviam tomado café da manhã. Wales imediatamente cumprimentou com uma saudação de peito quando viu Zalhai saindo. Irmão Zalhai, eu quero agradecer pela sua ajuda. Zalhai sorriu e devolveu o gesto. Irmão Wales, você é muito receptivo. Ser capaz de ajudá-lo é minha honra. Mendes também avançou e saudou Zalhai. Mendes cumprimenta o irmão Zalhai. Obrigado pela sua ajuda. Caso contrário, não teríamos melhorado assim tão rápido. Zalhai riu em resposta. Irmão Mendes, você é muito gentil. Wales viu Laura e as duas outras atrás de Zalhai e depois falou com Zalhai. Irmão Zalhai, venha comigo para minha tenda. Eu tenho algo para discutir com você. Zalhai assentiu e levou Laura e os outros para seguirem Wales até a tenda. Assim que se sentaram, algumas pessoas imediatamente trouxeram algumas tigelas de sopa de argali quente. Wales dispensou as pessoas depois, deixando apenas o próprio Wales, Mendes, e eu e então Zalhai e os outros. Depois que as pessoas foram embora, Wales falou com Zalhai. Irmão Zalhai, você também descobriu, certo? Algo aconteceu em minha casa. Zalhai assentiu como se não fosse nada estranho. Se ele não pudesse perceber até isso, então ele seria um idiota. Wales continuou. Meu irmão mais velho iniciou um golpe, envenenou nosso pai, matou meu quinto irmão e depois mandou pessoas para nos caçar. Ele até se tornou chefe da tribo. Quando Wales falou esse assunto, seu rosto estava cheio de ódio, mas seus olhos estavam olhando para Zalhai. Zalhai ainda estava calmo. Ele apenas franziu um pouco a testa e olhou para Wales. Irmão Wales, você quer que eu te ajude com isso? Para ser honesto, com a minha identidade, se eu ajudar, você pode ficar cada vez mais distante do cargo. Wales sabia por que Zalhai disse isso. Foi porque Zalhai era humano. Se a tribo soubesse que um humano estava ajudando na luta pela posição de chefe da tribo, então Wales ficaria cada vez mais longe da posição de chefe da tribo. Wales também nunca planejou deixar Zalhai ajudá-lo diretamente em combate. Isso não poderia ser feito. No entanto, ajudar com grãos era possível, então ele concordou. Eu entendo, irmão Zalhai, mas eu realmente preciso da sua ajuda desta vez. Eu quero grãos. Muitos e muitos grãos. Eles têm que estar no preço que você listou antes. Meu irmão, você pode me dizer exatamente quantos grãos você tem? Zalhai calculou antes de responder, quase 200 milhões de quilos, e eles são do tipo que eu mostrei antes. Há também várias dezenas de milhares de quilos de vegetais, e eles também são do mesmo jeito que eu mostrei para você antes. Wales olhou para Zalhai e perguntou, meu irmão, você deve saber o quanto a comida é importante para mim. Eu apostarei toda a minha fortuna nisso, então irmão, quanto tempo vai levar até que você possa trazer a comida para a pradaria?
Zhao-Hai olhou para Wales e respondeu calmamente, a qualquer hora. Wales perguntou a Zhao-Hai com um olhar confuso, você disse a qualquer hora, meu irmão. Mesmo agora. Zhao-Hai acenou com a mão suavemente e um monte de vegetais apareceu na frente dele. Outra onda e os vegetais desapareceram. Ele acenou com a mão novamente, e um monte de grãos apareceu na frente dele. Com outro aceno e os grãos desapareceram. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.